Bom dia, estamos aqui novamente com perguntas e respostas sobre astrologia tradicional, respondendo a perguntas que eu recebi no Facebook através de nossa página de astrologia tradicional. E uma das perguntas que estamos respondendo hoje é da Luciana Vancuso, com a importância dos nodos em uma horária. Primeira coisa, se você não sabe, horária é uma técnica parecida, vamos dizer, com o tarô, em que você faz perguntas concretas e recebe respostas concretas. Ou seja, diferente de astrologia natal, que fala sobre as fases da vida. Então, qual é a importância dos nodos? Olha, os nodos, para quem também não sabe muito bem, são os dois pontos, nodo norte e nodo sul, que eles basicamente mostram os pontos onde tem eclipses. São os pontos onde a Lua, na sua trajetória, ela atravessa a eclíptica, o zodíaco, e como o Sol sempre está nessa linha da eclíptica, na linha do zodíaco, são pontos onde, se tiver uma lua cheia ou uma lua nova, são pontos de eclipse. Duas vezes, bem, 4 vezes por ano que tem essas conjunções. Então eles têm esse aspecto de sombra, um aspecto mais ou menos negativo. Então eles têm esse aspecto de sombra que é mais usado na astrologia védica e nunca teve tanto sucesso nem tanta desenvolvimento na astrologia ocidental tradicional. Então é uma coisa a ter em conta, inclusive tem muitas polêmicas. Na pop astrologia, os nodos eles começaram a ressurgir quando o povo começou a importar coisas da astrologia védica sem nenhum caráter, sem nenhuma fidelidade, e começaram a inventar bobagem. Então, que o nodo é reencarnação, e começaram a inventar astrologia reencarnacional e todas as bobagens possíveis, e isso entrou na moda. Mas entrou na moda, como quase todas as coisas que entram na moda, sem nenhum tipo eh, de honestidade intelectual ou técnica. O que a gente pode então colocar a respeito? Os nodos numa horária, a diferença de Natal, o que a gente tem que ver? A horária, elas sempre são símbolos concretos. Então a gente tem que respeitar essa característica da horária e não querer inventar bobagem de que, sei lá, eu vou ficar com o Pedrinho. Pedrinho, que é Vênus, está com o nodo sul, então ele está preocupado com suas necessidades reencarnacionais. Primeira coisa, não inventar bobagem. Então o que a gente pode colocar? O nodo norte, de uma maneira geral, ele deve ser considerado como sendo mais competitivo, mais direto, mais materialista. Então, se for, por exemplo, dois concorrentes por um emprego, vamos supor que tem algum caráter assim de concorrência, quem está com o nodo norte realmente ele leva uma vantagem e quem está com o nodo sul desvantagem, porque o nodo sul é desmaterialista. Então, às vezes fala que ele é espiritual, mas é que ele tem uma espiritual no sentido de quem larga tudo e vai para o monastério. Então, ele não é tanto da o que é importante nele não é espiritualidade, porque os dois planetas, os dois pontos, os dois nodos são sombra. Então ele tem aquela coisa de que enquanto o nó do norte tem uma sombra materialista compulsiva, o sul ele tem a sombra desmaterialista. Vou me livrar de nada, nada tem importância, para que isso, para que coisa, etc. Então desvalorizar tudo e se largar. Então, coisas assim de competição é bem mais fácil. Outras coisas não são tão fáceis. Então, por exemplo, uma questão sobre amor e o outro está com o nó do sul. Pode ser várias coisas. Pode ser um desinteresse. Pode ser talvez uma depressão. Novamente, amor está com o nó do norte. Pode ser que essa pessoa que a gente está interessado, o outro, seja muito compulsivo, ou talvez seja uma pessoa meio de mau caráter, ou talvez muito elétrica e que por isso está nos tratando, está nos dando linha, mas ele só quer manipular.
são possibilidades. Então você tem que ver um pouco com essas lentes. Então tem algumas regras que dizem que maléfico com outro inverte o sinal. Ignore qualquer regra que diz que inverte o sinal, ignore que isso não é astrologia, não é aritmética básica. Ele aumenta coisas materiais, o nodo norte, diminui coisas espirituais. E o nodo sul, como falamos, aumenta coisas assim desmateriais. E uma exceção muito importante é o Sol e a Lua, que os luminares são justamente os pontos que determinam os nodos. Então, estes dois, quando estão com qualquer um dos nodos, em uma horária eu julgaria como negativo, porque simplesmente são pontos de eclipse. Então, o Sol ou a Lua passando por um ponto desses tem uma simbologia de estar eclipsado. Então, é uma aflição que eles estão passando, e teria que ter vários outros pontos positivos para você dizer que ele está melhor nessa posição. Então teria que tomar muito cuidado quando o planeta que você está usando numa horária fosse o Sol ou a Lua. Então a simbologia de eclipsamento poderia indicar coisas como fim, queda, prejuízo, derrota, e tem que ser tomado uma consideração muito séria. Então é isso, Luciana, espero ter ajudado. E se você quer saber mais, aprender mais sobre astrologia, veja a nossa página astrologiatradicional.com.br e acompanhe aqui mais vídeos de perguntas e respostas sobre astrologia tradicional. E até lá!